Marcos. Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral e na Câmara Federal tem uma pauta que interessa a milhões de brasileiros. É a PEC, Proposta de Emenda à Constituição Federal, que trata sobre o aumento do valor do Auxílio Brasil, do Vale Gás e cria o Auxílio Caminhoneiro, o Voucher Caminhoneiro. Quem chega agora com essas informações é o repórter Sátiro Salles. A votação da PEC que amplia o valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás instituiu o Pix Caminhoneiro no valor de R$1.000 por mês está nesta semana na pauta da Câmara Federal. O texto da proposta de emenda à Constituição foi aprovado no Senado e precisa passar pelo plenário da Câmara para ser promulgado. A PEC prevê um pacote de benefícios sociais que incluiu também a incorporação de 1.600.000 famílias pobres no programa Auxílio Brasil. E com as mudanças, o Auxílio Brasil passa dos atuais R$400 para R$600. O benefício terá vigência entre julho e agosto deste ano, sendo que a primeira parcela com o novo valor já deve ser paga no início de agosto. O curto período de vigência das mudanças dos programas sociais tem sido alvo de críticas de opositores e especialistas do direito que enxergam nas medidas o viés eleitoral, que pode provocar ações no Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação da PEC na Câmara ganha prioridade e o texto, se passar nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, será apreciado pelo próprio plenário até a próxima sexta-feira. Caso não haja alteração do conteúdo aprovado pelo Senado, a PEC será promulgada e entrará em vigência imediata. A PEC, que amplia o Auxílio Brasil e eleva o valor de R$400 para R$600, concedendo ainda o Bolsa Caminhoneiro de R$1.000 por mês, entre outras medidas, teve apenas um voto contra no Senado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A Câmara Federal, os deputados federais têm pressa para a apreciação desse projeto que tem como relator o deputado estadual, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil. Uma semana vai ser suficiente, jornalista Beto Almeida, para a Câmara Federal aprovar essas medidas que entram em vigência em julho, com pagamento a partir da primeira semana de agosto? Olha, Zenô, uma semana, a gente colocando assim do ponto de vista da tramitação em si, é um prazo curtíssimo, tá? A previsão de que seja votada essa semana até sexta-feira é improvável, porque primeiro ela vai ter que passar por uma comissão especial, vai ter que ser apensada, aqui no jargão aqui lá do Legislativo, é você juntar essa PEC a uma outra que já está sendo relatada, inclusive também por Danilo Forte, que é a PEC dos biocombustíveis, então, onde dá prioridade, por exemplo, aos chamados combustíveis alternativos não fósseis. Então, vai juntar esse apensamento, vai fazer esse apensamento das PECs para exatamente garantir agilidade nessa tramitação. A votação mesmo, a previsão é que isso ocorra na semana que vem. E o Danilo Forte, que é aqui do Ceará, do União Brasil, tem dito o seguinte, que a fome tem pressa e que, por isso, esta agilização de fazer esse apensamento, de fazer todo esse trabalho, de agilizar essa votação. Lembrando o seguinte, essa PEC já passou por 2 votações no Senado na semana passada. Vai ter que passar também por 2 votações na Câmara dos Deputados. Na agenda e no trabalho da relatoria do deputado Danilo Forte ainda tem uma outra preocupação. Ele está querendo, Luciano, tirar aquela questão da agilidade da matéria, né, da PEC, de você colocar ela como um aspecto de que o questionamento de que em ano eleitoral não se pode criar benesses, benefícios e tal. Então, ele está querendo fazer modificações nesse aspecto para que exatamente não sofra esse tipo de questionamentos jurídicos na votação da matéria que agora terá a sua relatoria. E um detalhe, viu, Luciano? A bancada de oposição, dos partidos de oposição no Senado, por exemplo, toda foi favorável à PEC. Tanto é que lá no Senado só houve um voto contrário, e nós dissemos aqui que foi exatamente do tucano José Serra. A expectativa na Câmara, mesmo com todo esse oba-oba, é que dificilmente partidos de oposição como PT, PCdoB e PSB votarão contra
esta matéria, porque ela trará uma necessidade e um impacto para as famílias mais necessitadas. Imagina você aumentar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. O deputado federal José Nobre Guimarães, inclusive, utiliza um argumento para isso. Ele diz, olha, nem o PT pode ser contra, porque fomos nós lá atrás que defendemos que o valor do Auxílio Brasil fosse de 600 reais. É claro que isso é discurso para não entrar em contradição. Nos bastidores, o PT trabalha formas de desgastar a imagem governista. E uma dessas questões é dizer exatamente que a PEC tem um prazo, que ela só vai até dezembro, que ela tem um caráter eleitoreiro. Mas, embora tudo isso tenha seu aspecto também de verdade, dificilmente nós teremos algum voto de deputado oposicionista ao governo votando contra essa PEC, porque é uma PEC que interessa a todos os brasileiros que estão hoje aguardando a ampliação desses benefícios e principalmente numa promessa que o governo fez, Luciano, que é zerar a fila de famílias que aguardam entrar no programa Auxílio Brasil. Vamos voltar ao calendário das eleições de 2022. As doações para os candidatos, para as campanhas, tem uma nova regulamentação e você que é doador, poderá ser doador, doadora de recursos, fique atento, fique atenta. O recado chega agora com o repórter Carlos Alberto. A campanha eleitoral que está a caminho abre espaços para oportunistas buscarem doações de recursos para bancar candidaturas, ignorando as exigências da legislação. A contribuição para ajudar os candidatos tem algumas regras que precisam ser observadas por quem doa e por quem recebe. O Tribunal Superior Eleitoral TSE determinou que apenas pessoas físicas que utilizarem o CPF como chave de identificação no sistema de pagamento PIX poderão doar valores para financiar campanhas eleitorais. O TSE, com essa decisão, respondeu a uma consulta do Diretório Nacional do Partido Social, PSD. Ao examinar os aspectos técnicos que envolvem a operação, o presidente do TSE destacou que o processo eleitoral brasileiro deve ser integralmente regido pelo princípio da transparência. Ele explicou que, embora todas as transações possam ser rastreadas e identificadas, seria necessário aguardar entre 15 e 45 dias para confirmar a identidade da doadora ou do doador que não utilize o CPF como chave PIX. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, essa informação sobre doação é importante porque nas eleições de 2018, nas eleições de 2016, tivemos muitas pessoas sem condições financeiras de renda para fazer doações nas campanhas eleitorais e essas pessoas acabaram tendo CPFs usados de forma indevida. Você lembra que um rastreamento realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o Tribunal de Contas da União, pela CGU, Controladoria Geral da União, mostrou que milhares e milhares de pessoas, servidores públicos ou pessoas beneficiadas com os programas sociais do governo federal, como por exemplo Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, entravam na lista de doadores e doadoras da campanha eleitoral, quando não tinham renda, ou seja, era uma forma de fraudar, principalmente por oportunistas, candidatos que se jogaram ali e, indiferente à legislação eleitoral, postaram os nomes dessas pessoas como doadoras para movimentar o fluxo financeiro da campanha e justificar eventuais gastos da campanha. Agora, esse cerco com o PIX acaba ficando ainda mais rigoroso para quem vai doar e principalmente para quem vai receber. E por que foi liberado? Liberado pelo seguinte, não tem muita complicação não, Zanô. Os ministros do TSE entenderam que essas transações realizadas pelo PIX, elas são facilmente identificáveis. Não tem qualquer impedimento, então, para a arrecadação desses recursos. Com um detalhe, você só tem que informar, em vez do telefone, que muita gente utiliza, o seu CPF. Então, quando você faz a vinculação do CPF com uma transação PIX para ajudar um candidato qualquer, você como pessoa física, rapidamente, aquela sua transação feita pelo PIX, ela é rastreada e de forma muito clara, muito objetiva. Então, não tem aqui realmente porque o TSE não ter autorizado e principalmente quem vai fazer essa doação direitinho não vai ter problema. Agora, tem oportunistas, a gente sabe disso. Tem gente que, por exemplo, Zeno, entra numa campanha sabendo que não reúne qualquer condição para isso, política,
inclusive, de se eleger, mas isso em si não é problema. A questão é, entram no intuito de tirar proveito. Proveito do fundo eleitoral, proveito de exatamente fazer essa arrecadação irregular de campanha, acaba utilizando CPF de pessoas já falecidas, de gente que não deveria estar doando, enfim, são situações que colocam esses candidatos e quem doou numa questão muito delicada. Mas aí eu diria para você que isso é minoria. Quem realmente encara a questão da campanha eleitoral com seriedade, quem tem perspectiva de eleição e quem principalmente quer construir uma carreira política, vai evitar se meter nesse tipo de enrascada. Final da nossa conversa aqui, rigorosamente às 7 horas e 44 minutos. Para finalizar, jornalista Beto Almeida. Não, para finalizar rapidinho, eu chamei aqui a questão ainda, que nós conversamos já bastante sobre isso, sobre aquele litígio que existe, Zinu, entre aqui o estado do Ceará e o Piauí, com parte da região ali da Ibiapaba. Bom, a OAB tem dito o seguinte, participou inclusive daqueles debates na semana passada e tem dito que vai entrar para valer na defesa dos interesses do Ceará e da região para manter essas terras, claro, atualmente hoje no estado do Ceará. Que bom que a OAB, a entidade que sempre esteve em defesa do Zenô e luta dos direitos de cidadania, dos direitos coletivos, difusos e tudo mais, entre para valer nessa questão. Que bom que outras entidades também encarem essa obrigação de ver essa possibilidade da gente perder áreas territoriais para o Piauí como algo que precisa ser visto como ele de fato é, sério, e não ficar empurrando com a barriga. Final da nossa conversa, a você ouvinte internauta, a você jornalista Beto Almeida, um bom início de semana. Uma boa segunda-feira para todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.